Bem-vindo ao nosso Clínica da Alma, onde nós queremos continuar tratando, desse assunto do texto que nós vamos reler agora há pouco, sobre as coisas que o Senhor abomina. Nós temos aqui o pastor Rogério Goulart, tudo bem? Ei, pastor Jean, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O pastor Guerra também, tudo bom, jóia, meu querido? Na graça. O pastor Guerra está ali com a Bíblia e nós vamos continuar falando sobre 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. É uma referência bíblica que o pastor Guerra quer ler para a gente. A gente já tratou aqui de alguns assuntos dessas 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª abomina. Se você não acompanhou nos programas anteriores, você pode rever no nosso site redesuper.com.br /de tudo um pouco, e ali você revê todos os nossos clínicas da alma, e que são exibidos ao vivo pela manhã no programa de Tudo um Pouco ou reprisado às noites aqui na Rede Super. O senhor pode ler novamente o texto, pastor Guerra? Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que é que nós vamos trabalhar hoje, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então hoje nós vamos falar sobre, já falamos das 2 primeiras, língua mentirosa. Sim. E hoje nós vamos falar mãos que derramam sangue inocente. Esse texto que o senhor leu é Provérbios 6, 17. Provérbios 6, 17. Hoje nós vamos tratar dessa terceira, na ordem da lista, conforme vem ali no texto de Provérbios 6, 17. E cada dia nós estamos tratando de um tema. Com certeza. O primeiro foi olhos altivos, o segundo, língua mentirosa, e agora mãos que derramam sangue inocente. Que é o que nós vamos colocar hoje assim, dentro. Pode ficar à vontade. O contexto fala: qualquer pessoa que derramar sangue inocente não ficará impune diante da justiça de Deus, Todo homem desprovido do Espírito de Cristo corre velozmente ao encontro de algum mal, porque são estranhos à paz. Então aqui nós temos muitas coisas aqui para acrescentar sobre essa questão do sangue inocente, Uma das coisas muito fortes é a pessoa perder o temor do Senhor. Aquela pessoa que não tem mais temor de Deus, ou nunca teve. Ela vai sempre ter a tendência a ir ao mal, porque o inimigo, João fala assim: o mundo jaz ao maligno. Então ele vai estar nas mãos do maligno. Quer dizer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a pessoa que não teme a Deus, ela não é sábia, ela é tola e vai cometer tolices, loucuras. Isso. E uma delas, inclusive, pode ser intentar contra a vida do próximo. Com certeza. Agora, será que... claro que aí deve estar falando muito na questão literal, do derramar o sangue, do matar, do assassinar literal, mas nós também podemos compreender, baseado no que Jesus falou lá com os fariseus, ele disse, não me lembro agora o texto, mas ele diz assim, a lei diz: não matarás, mas eu vos digo, aquele que chamar o seu irmão de raca, ele já está condenado ao inferno. Raca, que seria louco, na tradução do hebraico. Isso. Quer dizer, nós podemos então ampliar esse derramar sangue inocente, não simplesmente como no literal, mas também como no querer assassinar espiritualmente o outro. Então, isso é uma coisa que você abordou, é muito importante, porque talvez as pessoas leem assim: não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei, eu nunca fiz isso, ou nem teria condições de fazê-lo. Mas o Senhor Jesus, ele fala isso muito claro, inclusive a respeito daquele que teve um pensar, a respeito de uma forma assim, até lasciva, ou seja, de desejar uma mulher, e já adulterou no pensamento, Ou seja, não precisa ir para a prática, mas só em pensar, só em desejar, ele já está adulterando. Da mesma forma, então, aquele que odeia o seu irmão, então, como que ele pode dizer, 1 João fala sobre isso, como que ele pode dizer que ama o Senhor, mas odeia o seu irmão? Então, é incompatível, não existe compatibilidade. Então, isso é muito importante. Então, nós vimos conversando, eu e o pastor Guerra, e a gente estava justamente pensando nisso, porque muitas vezes tem irmãos que odeiam, tem irmãos que muitas vezes
o senso de vingança é muito forte, né? Então vem aquela vingança, aquele ódio de querer se vingar. Outro caso que acontece muito, que nós vimos muitas vezes dentro da perspectiva de maldições, ou seja, geracionais, maldições hereditárias. Então, se existe derramamento de sangue, ou seja, na árvore genealógica, a tendência natural das pessoas serem tentadas nesse sentido, né? No aspecto do senso de justiça própria, a vingança, o ódio, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor Jean, nossa, ontem quase eu desci da cruz, a minha vontade era de pegar uma arma e matar aquela pessoa. O que é isso? Então, muitas vezes é esse empurrãozinho que nós recebemos, muitas vezes, que vem de árvore genealógica, muitas vezes o ódio crescente no coração. Isso é o quê? É matar, isso é o quê? É assassinar, isso é o quê? É odiar, isso ressuscitar o velho homem, ressuscitar o velho homem, que ele né? vai levantar o velho homem. Exatamente. Então, pessoas, por exemplo, que talvez tiveram uma vida pregressa, anterior, né? Onde talvez até houveram assassinatos, talvez até uma vida anterior, né? Teve essas questões relacionadas à morte, enfim, suicídio, assassinato. Então, tudo isso é muito importante nós entendermos que nós precisamos nos apropriar a tudo aquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário, que é justamente o perdão pleno e principalmente toda a raiz de iniquidade que nós herdamos dos nossos antepassados. Em Cristo Jesus, isso tudo foi o quê? Foi apagado, foi eliminado. Só que nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos não só compreender, eu compreendo, não, mas nos apropriar dessa realidade. Para quê? Para que esse legado, muitas vezes, não continue nas nossas vidas ou nos nossos descendentes, nos nossos filhos. É porque tem uma implicação nisso, né? Eu queria até, com permissão de vocês, fazer a leitura do texto ao qual eu me referi, que está em Mateus, no capítulo 5, os versículos 21 e 22. Diz assim no 21, é Jesus falando, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, está falando da lei que foi dada a Moisés, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, no versículo 22, Jesus fala, que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. Quer dizer, vai ser levado diante dos líderes religiosos para ser réu no sinédrio. E qualquer um que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Jesus, ele está, como se o mesmo episódio, né? Que ele fala lá que você citou do adultério, ele está querendo dizer o seguinte, olha, a letra da lei fala sobre não matar o irmão, mas o espírito da lei está querendo ensinar que você não deve se encolerizar contra o outro. Você não deve querer destruir o outro. Porque quando você age assim com o próximo, é como se eu estivesse querendo ser Deus na vida do outro. Né? E isso Deus abomina, isso Deus odeia, não é, pastor Guerra? E o ódio, ele acaba matando o outro devagar. Ele cega a pessoa. Né? Além da pessoa estar com veneno nela, ela está com aquele veneno. E quando uma pessoa convive dentro do mesmo local com uma pessoa que odeia ela vai morrendo devagarinho. Sim. A gente pega as pessoas para tratar, elas estão morrendo por dentro. Eu não consigo mais conviver com aquela pessoa. Muitas vezes tem que conviver, não tem como. Não tem condições de sair, não tem condições de remover ali. Muitas vezes mora junto ali, ou irmãos, e a pessoa pisa naquela pessoa, tem ódio, então ela vai matando aquela pessoa devagarinho. Vai acabando devagar. E as pessoas vão para ser tratada. E muitas vezes é difícil, porque ela recebe o tratamento, mas volta para o mesmo local onde a outra está pisando. Convívio, né? Vale dizer aqui que quando nós lemos lá em Provérbios 26, 17, que Deus odeia 6 coisas, o ódio do qual Jesus fala lá, essa cólera, né, lá em Mateus, não tem nada a ver com esse ódio que Deus se refere a Deus, porque não é um sentimento, não é que Deus ficou com ódio e, portanto, Deus perdeu o equilíbrio, não. Está falando da repulsa. Com isso, a repulsa de Deus em relação... com isso, né? Deus entristece com isso, com o acontecimento, né? Ele não quer aquilo. E aquilo entristece Deus. Né? Naquele momento, Deus fica triste com aquela atitude da pessoa. E o que você falou, impugnação, fica, né? Aquilo não é o que Deus tem colocado para nós, que é o amor. E a pessoa vai fazer
O contrário de amar, ele vai odiar. Ele vai fazer uma coisa que Deus, né, mostrou, inclusive através de Jesus, Deus mostrou para nós o amor que Ele tem por nós. Então o que Deus fala? Eu quero que você ame a pessoa da forma que eu te amo. Não é? E não é isso que eu ensinei. Eu não ensinei a odiar. Agora é interessante, porque a coisa mais fácil que tem para o ser humano, seja homem, mulher, casado, solteiro, é permitir, é que deixe entrar no coração esse sentimento de ódio, né? A ira vira uma coisa assim terrível e a pessoa pode realmente fazer uma besteira, né? Pode. Isso pode ser o marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, pais e filhos, o cara no trânsito, né? As pessoas podem facilmente, e o que mais se perder nessa questão, uma coisa que me chamou a atenção recentemente, conversando com um colega, e uma pessoa evangélica, e falou, eu estou com tanto ódio de tal pessoa que se eu pudesse eu acabava com ela. Exato. E eu falei, meu Deus, você não pode falar isso, você é um servo de Deus, né? Não pode nem pensar isso. Porque só de pensar já é pecado. E quantas pessoas muitas vezes dizem assim, a pessoa estava tão encolerizada, né, com cólera, que parece que você já estava colocando sangue pelos olhos, não é? Sim. E isso é real, Qualquer um pode estar sujeito a uma situação, sim, pode, mas nós temos que entender que se nós não permitirmos que o Espírito Santo venha, ou seja, tomar as nossas emoções nas suas mãos, nós podemos chegar a esse nível, não é? Então, assim, por exemplo, questão de traições, né? Quantos cônjuges, por exemplo, se sentem humilhados, extremamente, usados, envergonhados, né, por causa da traição. E muitas vezes suscita o que na vida da pessoa? Sentimento de vingança. Isso não vai ficar assim. Inclusive, muitos até verbalizam isso. Não vai ficar barato. Porque eu não vou deixar que a coisa fique barata. Então eu quero que eu quero que a pessoa sofra e sinta o que eu estou sentindo.